Bem-vindos à Academia Ministerial Vânia Ramiro. Hoje estamos na nossa sexta aula, no nosso módulo 1, e a matéria é a pessoa do Espírito Santo. Então eu vou continuar, a gente acabou falando dele sobre o símbolo do azeite, mas tem dois ainda que eu ainda não falei. É o da pomba, que a gente vê no batismo de Jesus, e o da pomba e do selo. Ele é o selo da nova aliança, ele é o selo, ele é a garantia. Então, quando ele fala que ele é o selo, Efésios 1:13, Efésios 1:13 e 14 e 2 Timóteo 2:19 vai falar que ele é o penhor dessa garantia. Ele, sabe quando a gente empenha joias na Caixa Econômica, a gente coloca lá e dá o ouro em garantia. Então, o Espírito Santo é o selo dessa aliança, é o selo do que Jesus fez. Então, quando o diabo olha, ele olha e vê o selo, ele não vê você. É por isso que ele quer roubar o que você tem, ele quer roubar a palavra, ele quer roubar a comunhão, ele quer roubar esse conhecimento a respeito do Espírito Santo. Por que ele quer roubar? Porque ele é o selo, ele é o que garante, ele é o que mostra de quem você pertence. O selo nas tradições, né? Nos reinados antigos, o rei ia lá e colocava um sinete, que é um sinete com o símbolo dele, ou com o anel de selar. Por que o anel de selar? Tinha o timbre, o símbolo dele no anel. E quando ele firmava, ele dizia assim: esse é o selo. É como a aliança que a gente usa de noivado ou de casado, mostra que nós pertencemos a alguém, nós fazemos parte da vida de uma outra pessoa, nós temos um compromisso com ela. Então, quando o Espírito Santo é colocado como selo nesses versículos de Efésios 1:13, 14 ao 4:30, Efésios 4:30, 2 Timóteo 2:19, ele está dizendo assim: olha, o Espírito Santo é quem garante essa obra que foi feita, o plano de Deus que foi feito. E eu gostaria que você abrisse lá. Vamos lá, vamos abrir Efésios 4:30. Vamos lá. Ele diz: não entristeça o Espírito Santo. Aqui ele já começou a falar dos sentimentos que o Espírito Santo tem, que é outra coisa errada. As pessoas acham que Deus, Jesus, o Espírito Santo não sente nada. E não é assim. Ele sente sim. Ele é o nosso selo. Ele é quem garante que nós somos filhos de Deus. Ele é quem garante. Ele é o que mostra para o mundo espiritual de quem pertencemos. Pertencemos ao Senhor dos Senhores, Jesus. Pertencemos ao nosso Pai, Deus. Então, o selo é colocado lá e diz de quem você pertence, diz a quem você pertence, diz a que reino você pertence. Então, nós fazemos parte do reino de Deus, fazemos parte do reino de Deus. Então, Efésios 1:13, ele vai dizer: e também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha, ele foi prometido e ele chegou. Agora ele é uma realidade em nossas vidas. Então, eu quero que você entenda, você carrega para todos os lados, 24 horas por dia, nas trevas, na luz, você carrega o selo do Espírito Santo. E é por causa desse selo que o diabo, o mundo espiritual, conhece você e sabe que você pertence ao Senhor. Então, eu quero que você entenda isso. E é muito bom a gente entender que o Espírito Santo é o selo dessa nova aliança. Ele é o selo, nós fomos selados com o Espírito Santo. Esse que foi prometido, ele é o nosso selo. Agora, vamos lá. Como pomba, foi quando ele foi batizado, quando lá em Mateus 3:16 e 17, ele desceu como pomba e na mesma hora nós ouvimos uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Então, Jesus não tinha realizado obra nenhuma ainda. É isso que eu quero que você entenda, porque isso também se identifica conosco. Quando Jesus estava para ser batizado, ele não tinha feito milagre nenhum, não tinha feito obra nenhuma, não tinha salvado ninguém, não tinha curado ninguém, não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Mas o Espírito Santo veio sobre ele e Deus falou do céu: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Então veja, quando Deus fala isso, ele está dizendo assim: assim mesmo vai ser conosco. Quando nós recebemos Jesus,
Não é por obras que a gente tenha feito, não é por coisas boas que a gente tenha feito, é por causa do que Jesus fez. Então você não deve nada a Deus, nem Deus deve nada a você. O Espírito Santo, agora, a pessoa do Espírito Santo, ele pode ser entristecido, ele pode ser negado, ele pode, ele tem sentimentos, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele não entristeçais o Espírito de Deus. Então eu quero que você abra em Efésios 4 mesmo. Efésios 4:30, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Como é que você foi selado? Você foi selado no dia que teve redenção dentro da sua vida. No dia que você recebeu Jesus, você foi selado. Então ele diz que não entristeça essa pessoa. Então ele pode ficar triste com nossas ações? Com certeza. Ele pode ser machucado por causa do que a gente escolhe fazer, onde escolhemos estar, desobedecer, não ser guiado, e nós vamos colher a consequência de tudo isso. Olha, há uma coisa que eu sempre digo antes de acontecer qualquer coisa ruim na nossa vida, ele tentou falar com a gente. Ele tentou falar, ele usou pessoas para falar, mas a gente não deu ouvido, nem a voz que fala dentro da gente, nem para ouvir outra pessoa. Então, ele se aquieta e deixa você passar aquilo que você está escolhendo. Ele nunca vai contra a sua vontade. Nunca. Nunca contra a nossa autoridade. Quem sempre vai fazer as escolhas somos nós. E é isso que eu digo, que Deus nos respeita muito como indivíduos, porque Ele colocou o Espírito Santo dentro da gente. Mas o Espírito Santo não decide nada. O Espírito Santo só decide se a gente decide. O que a gente decide, Ele pega junto com a gente. Então, Ele não faz tudo, porque a decisão é minha e sua. Nós precisamos entender isso. Agora, ele se entristece, nós podemos negá-lo, nós podemos mentir contra ele, nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo, a gente pode fazer várias coisas contra ele, mas o que a gente precisa entender é que ele foi dado como uma pessoa bondosa, graciosa, ajudadora, consoladora e que está para sempre conosco. Então, não é para a gente entristecer, porque quando a gente entristece, é quando a gente desobedece, a gente vive o pecado e não considera os conselhos dele, não usa da força, porque você já pensou, você tem um pai que lhe dá tudo e você rejeita tudo que ele lhe dá? Você não quer o dinheiro, você não quer a cama, não, eu prefiro dormir lá no relento. Você não quer a comida que ele dá, você quer qualquer tipo de comida da rua. Então, você vai vendo que você vai entristecendo essa pessoa. Então, quando você rejeita a palavra, você está rejeitando o que ele veio trazer para você. Quando você rejeita seu chamado, você rejeita o poder do chamado que está na sua vida para te ajudar. Quando você rejeita os dons são espirituais. Então, você está rejeitando uma pessoa do Espírito Santo. Não tem como a gente viver uma vida boa na terra, viver plenitude, se a gente não entende a ação do Espírito Santo dentro da gente. Se a gente não conta com ele para nos ajudar nos dons, no chamado, na vida diária, em todos os conselhos, até para descansar, você precisa do Espírito Santo. Porque ele descansa seu corpo, ele manifesta a vida enquanto você dorme. Ele guarda, ele livra, te dá livramento. Então, essa é a pessoa maravilhosa da pessoa do Espírito Santo. E eu quero que você entenda isso. Então, vamos abrir outro trecho falando sobre o Espírito de glória agora. 1 Pedro 4. Vamos lá. 1 Pedro 4. Pedro 4. Ele diz assim, ele vai chamar o Espírito Santo aqui de Espírito de glória e de Deus. E ele vai dizer, olha, primeiro ele diz no 12, ele diz, amado, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa alguma vos acontecesse. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aí ele diz, se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, sois defraudados, sois machucados, sois perseguidos, ele está falando disso. Se alegre, é o que ele vai te dizer. Ele diz, se alegre porque você tá sobre você repousa o Espírito da glória e de Deus.
Então o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, quando você for machucado, ferido, não revide, não faça do jeito que você quer. Não estranhe essas coisas, porque o diabo, a gente já te ensinou, o diabo vai vir para matar, roubar e destruir. E ele quer roubar a palavra. Então se ele rouba a palavra, ele rouba a comunhão. Se ele rouba a comunhão, ele rouba a voz que fala com você. Se ele... Então, compromete todo esse caminho e você não ouve a pessoa do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é o Espírito da glória e o Espírito de Deus. E ele é quem manifesta tudo isso. Então, deixa, quando pessoas te trouxerem coisas sobre sua vida, perseguição, ofensa, palavras negativas, colocar você para baixo, roubar a sua paz. Ei, libera tudo isso. Só pensa numa coisa, eu tenho o Espírito da glória e de Deus sobre minha vida. Então, quando você foca no selo, quando você foca na pessoa do Espírito Santo, quando você foca na palavra, você não fica com a perseguição, com a ofensa, nem com nenhuma coisa que o diabo está trazendo para roubar sua paz, sua alegria e tudo que Jesus fez na sua vida. Então, o que o Senhor quer que você descubra é essa vida de vitória que você tem com a pessoa do Espírito Santo. Ele é quem batalha por você, ele é quem te guarda, ele é quem faz todas as coisas com a palavra na tua vida. Ele é o poder que opera todas as coisas dentro de você. Então vamos ver mais um, vamos ver o espírito de adoção. Vamos ver Efésios 1:5. Efésios 1:5 vai dizer que ele é o espírito de adoção. Tá vendo que ele não é só chamado de Espírito Santo? Ele é chamado de vários nomes. E espírito de adoção nos mostra a adoção que Deus fez, a escolha que Deus fez quando escolheu eu e você para sermos filho dele. Então abra Efésios 1:5. Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a boa vontade da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção no seu sangue, a remissão do nosso pecado, segundo as riquezas da sua graça. Ele nos desvendou, derramou sobre nós sabedoria e entendimento. Então, veja, Efésios 1, ele vai falar o tempo todo da pessoa do Espírito Santo, porque ele é o espírito de adoção. Ele é o espírito que revela o Pai para nós. Abre 1 Pedro comigo. Vamos lá. 2 Pedro 1. Ele diz, olha, Simão Pedro, escravo por escolha, apóstolo de Jesus Cristo, os que alcançaram conosco fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Pai, nosso Salvador Jesus Cristo. Aí ele diz, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu divino poder, quem é o divino poder? O divino poder é a pessoa do Espírito Santo. E ele diz, esse divino poder já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou e nos elegeu. Então veja, ele está falando, o Espírito Santo, ele veio me revelar, me trazer o conhecimento a respeito da minha eleição, a respeito da minha adoção, a respeito da minha filiação. Então, ele mostra para mim quem Deus é. Ele mostra para mim que ele é meu Pai. Então, meu Deus e Pai. Então, o que é que o Espírito Santo quer te mostrar? Que você é amado, que você é aceito, que você é filho, que você é irmão de Jesus, que você faz parte do corpo de Cristo, que esse Espírito Santo está dentro de você para sempre, que ele te ajuda em todas as coisas, ele te guia em todas as coisas, ele te faz prosperar em todas as coisas, ele te dá conhecimento dessa palavra, sabe? E eu quero te mostrar outro versículo que ele vai dizer em 1 Pedro. 1 Pedro 1:11, ele vai falar sobre o Espírito de Cristo agora. E ele vai dizer, olha, indagando desta salvação, inquiriram o 10. Dessa salvação, inquiriram e indagaram diligentemente os profetas, que profetizavam da graça que vos era destinada.
indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo. Então veja, ele agora está chamando o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Por quê? Porque nós precisamos da revelação de quem Cristo é, do que Cristo fez, do que ele se identificou e me substituiu. Mas isso é matéria de uma outra matéria, redenção. Essa é outra matéria, as realidades da nova redenção, o que Jesus fez por nós. E aí é o Espírito Santo que nos revela como Jesus se identificou conosco. Veio em condição de criança, dependeu do Espírito Santo para todas as coisas, foi guiado pelo Espírito Santo, foi ao deserto pelo poder do Espírito Santo, respondeu ao diabo com a palavra. Tudo que Jesus fez foi dependente do Espírito Santo. Então, assim como Jesus foi, nós também temos que ser, valorizar a pessoa do Espírito Santo dentro de nós.